Oi, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje é a última noite do Congresso Zen. Quero agradecer a todos por terem investido um pouquinho do seu tempo para estar aqui assistir a minha palestra. Meu nome é Lídia, eu sou fisioterapeuta integrativa, trabalho com a fisioterapia integrativa, que é uma área nova da fisioterapia que visa tratar o paciente de forma globalizada, harmonizando os desequilíbrios de um todo. Eu também sou sócia proprietária de uma marca de sprays terapêuticos, que é a Moon Aromas que Cuidam. Alguns já devem ter ouvido falar. Eu estou aqui com o Gaia, me preparei com o Gaia para entrar, para fazer essa palestra com vocês. E o meu tema dessa noite é como ter saúde em um mundo doente. Estamos vindo há um bom tempo adoecendo emocionalmente e, por consequência, o nosso corpo físico também adoece. E a minha palestra vai ser voltada para esse assunto. Eu espero que vocês gostem. Vou estar disponibilizando um livro para a Jailma, depois compartilhar com vocês via PDF. Acredito que todos vão estar recebendo um e-book também. E é isso. A fisioterapia vem para adicionar nesse novo campo, que é a saúde integrativa. Vou explicar um pouquinho mais. A fisioterapia integrativa, ela tem uma visão integral da saúde, considerando assim a doença não como a causa, mas sim como um efeito de um desequilíbrio do sistema. É uma abordagem que não visa curar, porque a cura é do paciente, é individual, mas a gente visa a remoção da doença que está instalada, através de links que a gente vai fazendo entre órgãos e sistema psicossomático, trazendo, então, um diagnóstico, apresentando um diagnóstico e oferecendo para o paciente um protocolo a ser seguido. É um protocolo individualizado, porque visa o paciente como um ser individualizado, e é isso. Eu vou falar para vocês um pouquinho a nossa visão ampla sobre saúde, né? Se a gente procurar aí no Google, saúde é estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, ou seja, um estado de boa disposição física e psíquica. É o nosso bem-estar. A saúde, ela pode ser considerada como o equilíbrio do nosso sistema químico e biológico, tá? Que garante o funcionamento harmonioso de todos os sistemas, inclusive os nossos órgãos vitais. E a doença é a alteração biológica do estado de saúde de um ser, manifestada por um conjunto de doenças ou sintomas perceptíveis ou não. É a alteração do nosso estado de espírito, né? Muitas vezes nos encontramos em um estado sem ânimo, né? Depressivo. Então, a gente vai visar esse assunto hoje, a abordagem, como ter saúde em um mundo doente. Jailma, pode mudar o slide, por favor? Então, a gente encontra a nossa saúde, ela pode ser não. Ela é influenciada pela alimentação, atividade física, ambiente e qualidade de sono. É algo que a gente ouve falar todos os dias, mas a gente não dá a devida importância por ser coisas não consideradas importantes, tá? Próximo slide. A nossa alimentação. Eu costumo falar muito que o importante é a gente tomar sempre cuidado com a nossa alimentação. A nossa alimentação influencia diretamente no nosso estado físico e emocional. Por quê? Na fisioterapia integrativa, como muitas áreas integrativas, a gente visa o óleo intestino como o nosso segundo cérebro. Como assim? O nosso cérebro está ligado diretamente com o nosso intestino.
Então, nós temos um nervo, que é o nosso maior nervo no corpo, ele chama nervo vago, ele faz comunicação direta com o nosso intestino. Se não temos uma alimentação adequada, rica em prebióticos, alimentos saudáveis, nós estamos intoxicando todo o nosso sistema. Tá? Então, abrir menos e descascar mais é um dos lemas da integrativa. Comer alimentos vivos, né? O que são os alimentos vivos? São alimentos frescos, verduras, legumes, frutas, né? Evitar ter moderação, né? Na ingestão de carnes vermelhas, principalmente, porque a carne vermelha é altamente tóxica para o nosso corpo. Né? A carne vermelha a gente leva 72 horas para fazer a digestão. Então, imagine, em 72 horas, quantas vezes nós ingerimos a carne vermelha? Então, nosso sistema está sempre congestionado. Dar preferência para os alimentos vivos, procurar também a fonte segura, de onde você está comprando o seu legume, a sua verdura, a sua fruta. Porque um dos meios que a gente mais se intoxica, mais polui o nosso sistema, é através dos alimentos, devido à grande quantidade que hoje o mercado tem a demanda, né, em enviar para os hortifruti, feira, é usado muito agrotóxico. Então, acaba sobrecarregando o nosso sistema. Variar os alimentos nas refeições. Quando a gente vai fazer um dos protocolos de integrativa, a gente pede para que os pacientes evitem o consumo de farinha, pães, massas e derivados. Por quê? A farinha, hoje a nossa farinha ela não é uma farinha mais natural, ela é enriquecida com muitas outras substâncias, até para aumentar a quantidade. E aí, quando eu peço para o paciente variar as refeições ou evitar o consumo da massa, né, do pão pela manhã, ele fala, mas eu vou tirar o pãozinho da manhã, não vou comer mais nada. Faz 20 anos que a pessoa come o pão todo dia de manhã e não é uma rotina, né? Então, a gente vai procurar incluir na alimentação da pessoa um café da manhã mais saudável, uma fruta, um chá, um suco, né, uma vitamina. E variar as refeições, eu digo, é o arroz e o feijão, legumes hoje, pode ser uma abobrinha, um quiabo, variar, não comer todos os dias arroz, feijão e mistura. Arroz, feijão e mistura, né? Que a gente costuma falar, mistura é sempre uma carne. E procurar variar entre o frango caipira, o ovo caipira e o peixe. O peixe também, eu digo para os meus pacientes, procurarem uma fonte de peixes que sejam um peixe talvez de rio, né? Porque normalmente os peixes que são criados em tanques, eles recebem também hormônios. Então, se a nossa intenção é limpar esse sistema, a gente tem que evitar as fontes que vão poluir, que vão contaminar. E evitar o consumo de açúcares. O açúcar está praticamente em todos os alimentos, né? É uma forma que a indústria alimentícia encontrou, né? De enriquecer os alimentos com açúcar. E o açúcar ele é altamente tóxico, além de causar dependência, né? Há estudos que relatam que o açúcar em excesso ele causa dependência e muitas outras comorbidades, tá? Dá preferências para as carnes brancas, como já havia dito, que é o frango caipira, os peixes orgânicos, ovos caipiras. Eu entendo que hoje é difícil a gente estar tendo acesso, né? Porque há um tempo atrás era mais fácil de se encontrar os criadores, né? Hoje a gente já tem o hábito de ir lá no mercado e pegar a carne prontinha e só levar para casa e fazer. Mas existe também no mercado hoje o frango orgânico. É um frango, em alguns mercados a gente encontra, que é um frango criado sem hormônios, tá? Então, próximo slide.
as atividades físicas, né? Eu costumo falar que quem não faz nada, não é porque não faz nada, não tem aptidão para fazer, mas levar em consideração aquele velho ditado que a gente ouve toda vez que alguém recomenda um exercício físico, né? Procurar o seu médico e fazer os exames para ver como estão, né, as suas taxas. Porque o sedentarismo, ele não quer dizer que você não possa, você está impossibilitado porque você nunca fez nada, então você está impossibilitado. A minha recomendação é que comece, mas comece devagar, né? O primeiro passo é sempre o mais importante. O importante é começar. Alguns estudos dizem que seguir a recomendação atual de 150 minutos reduz o índice de mortalidade de uma pessoa em 7% em comparação a ser sedentário. E alguns estudos dizem que você caminhar 20 minutos por dia já traz algum benefício, porque o seu corpo ele foi feito para se movimentar. Então, há uma necessidade do nosso corpo viver em constante movimentação. Não fomos feitos para ficar sentado na frente do computador, muito menos deitado na frente do sofá. Nosso mecanismo é de ação. Tá? Então, já mero 60 minutos de caminhada por semana diminui o índice de mortalidade em apenas 3%. Mas 300 minutos de caminhada por semana, que equivale a aproximadamente uns 60 minutos, uns 40, 60 minutos de caminhada diária, geram uma queda de 14% nesse índice. Então, ou seja, qualquer atividade física que você coloque seu corpo para se movimentar, você está trazendo um enorme benefício para o seu corpo, independente da sua modalidade. Né? Não é porque eu nunca caminhei, mas eu quero correr. Então, para você correr, você tem que começar a fazer uma caminhada. Né? Hoje, a gente vê muitas pessoas aderiram durante a quarentena às bicicletas. Né? Durante a semana, principalmente nos finais de semana, o que a gente mais vê são pessoas de bicicleta para a rua. E tem trazido um grande benefício para a saúde dessas pessoas, porque além de você colocar o seu corpo para movimentar, você está socializando. Na nossa pirâmide emocional, a socialização está lá em cima. Precisamos de pessoas, pessoas precisam de pessoas. Então, o exercício físico, além de trazer um benefício motor para o nosso corpo, para o nosso sistema, ele traz para a nossa mente, porque você está saindo do seu ambiente de conforto, da sua zona de conforto, da sua casa, da sua cama, do seu sofá, e está saindo para se encontrar com alguma pessoa, mesmo que seja sozinho. Você está saindo de uma zona de conforto e colocando o seu corpo e sua mente em movimento. Tá? O próximo slide, Jailma, por favor. Então, os benefícios, né, que os exercícios físicos trazem, reduz o nível de cortisol. O cortisol é um hormônio que nós excretamos, é um hormônio do estresse e ansiedade. Pessoas com estresse, sintomas de estresse e ansiedade sempre têm um nível de cortisol muito elevado. Tá? Então, o exercício físico, ele libera ocitocina, são hormônios do bem-estar, vai trazer bem-estar para o nosso dia a dia. E, além de tudo, ele traz prevenção de síndrome metabólica. A síndrome metabólica nada mais é que uma inflamação do nosso sistema, né? Que traz problemas de diabetes, derrames, problemas cardíacos. E, além de tudo, um dos maiores benefícios do exercício físico é o aumento do nosso sistema imunológico. Porque estamos colocando nosso corpo para trabalhar, nosso sistema imunológico vai ficar mais ativo. Né? Próximo slide, Jailma. Ambiente e emoção. Aí esse é um assunto que eu gosto bastante, gosto de todos, né? Mas esse é um que eu gosto muito. Muitas vezes, a gente, durante uma consulta, né, uma anamnese, um estudo do paciente, a pessoa relata, mas a minha avó teve um derrame, a minha mãe teve um derrame, então provavelmente eu vou ter.
Hoje eu posso dizer para vocês que muitos e muitos estudos, muitos artigos científicos trazem para nós a informação de que 75% das nossas chances de adquirir algum problema de saúde é o ambiente, as nossas emoções e o ambiente em que vivemos, ou seja, a nossa programação, como nos programamos. E 25% só é genético. Ou seja, a pessoa, ela passa uma vida se programando para ter aquele problema porque foi passado para ela que se alguém teve, ela vai ter. Alguém da família teve e ela vai herdar. E não, gente, a gente só herda aqui nessa vida de pai e mãe, praticamente irmão, tá? E conhecimento, é lógico. Então, 75% é o ambiente. Temos que procurar viver em um ambiente que traga saúde emocional para nós. Pessoas negativas, a gente tem que começar a evitar, né? É desafiante, às vezes a pessoa sempre procura trazer um problema para nós, mas não somos nós que vamos resolver o problema do outro, e sim ele. Então, o ambiente, ele influencia muito. Eu coloquei aqui nos tópicos, né, algumas dicas, que é identifique pensamentos e emoções. Aquele pensamento que muitas vezes negativo vem em um momento de desafio, procurar olhar para esse sentimento de outra forma. O que ele vai trazer para mim nesse momento? Vai solucionar o desafio? Né? Então, vamos procurar olhar o lado positivo desse sentimento negativo. Tá? Substituir os pensamentos negativos pelos positivos. Aceitar as pessoas como elas são. É uma coisa que eu falo muito, você só dá aquilo que você tem. Quando a gente exige algo do outro, o outro não tem, não, a obrigação de nos dar. Porque muitas vezes ele não tem o recurso, muito menos para ele, quem dirá para nós. Né? E as pessoas são como são. Né? É talvez até se livrar do peso do julgamento, de olhar para o outro e se achar no direito de julgá-lo. Entenda que vivemos em um mundo real e que tudo pode acontecer, né? Somos mutáveis, o ambiente em que vivemos também é. A gente não tem controle, né? Eu digo que uma das lições que a quarentena, que o Covid-19 trouxe para o nosso dia a dia, no meu, um exemplo da minha vida, foi que eu realmente achava que eu tinha tudo na minha agenda, que eu tinha o controle do amanhã, do que eu faria daqui um mês, daqui 15 dias, que quando fechou as escolas, daqui 15 dias a minha filha voltaria para a escola, né? E quando caiu a ficha que eu realmente não tenho controle do amanhã, foi um choque grande, porque a gente tem a ilusão de que controla os nossos dias, a semana, o que eu vou fazer semana que vem, programa. Não, a gente não tem controle. Tudo é instável, a gente tem que estar pronto para os desafios, para recebê-los. Não se compare, você é um ser único, você é especial. Né? A partir do momento que nos comparamos ao outro, deixamos de nos dar o devido valor e somos seres valiosos perante o Criador. Tá? Adquira novos hábitos. Sai de casa. Né? Mas durante a quarentena eu estou evitando. Tudo bem, vai no seu quintal, olha para o céu, aprecia o tempo, olha as flores como estão florescendo, tá tudo tão bonito. Sente a chuva, sente o vento. É criar novos hábitos mesmo, né? Talvez você não tenha a possibilidade de fazer um exercício físico hoje. Permita-se respirar. Você respira o tempo todo, mas vamos respirar de forma consciente, vamos sentar, relaxar, sentir os músculos do corpo relaxarem conforme a respiração, vai dando comandos para o seu corpo relaxar, entender que aquele momento é um momento de descanso, prazeroso para você. Tá? Crie estratégias para evitar situações que afetam a sua saúde emocional. Se você sabe que uma situação traz instabilidade emocional para você, por que insiste em fazer? O que você procura durante essa situação? Qual que é o resultado que você vai ter? Então, é criar estratégias. É realmente, muitas vezes, levar a ferro e fogo o ditado, ouvir por um ouvido, o que entra por um ouvido sai pelo outro.
Porque quando a gente se põe em determinadas situações, é porque realmente a gente quer viver aquela situação. Então, se você se prontifica a não viver mais situações que te tragam sofrimento, depende só de você. E o último tópico, só que não menos importante, é busque ajuda. Se você hoje não consegue controlar as emoções, não consegue sentir alegria em viver bem-estar, está na hora de você procurar ajuda. Existem tantos terapeutas, psicólogos que estão aí disponíveis para ajudar no dia a dia, né? Ou até mesmo se você quiser melhorar a sua saúde física, né? Não só a emocional, existem muitos e muitos profissionais habilitados e competentes para te ajudar, para melhorar o dia a dia. Você muda para mim, Jailma, por favor? Então, cultivar uma boa saúde emocional pode nos ajudar a enfrentar com menos sofrimento os desafios que encontramos. Quando começamos a olhar diretamente para como nos sentimos, ganhamos a oportunidade de escolher o que fazer com isso. E não é sobre ter o controle, é como eu falei, é a gente viver com mais leveza. Talvez não colocar tantas expectativas no outro, menos julgamento, levar a vida com leveza, porque quando a gente coloca expectativa no outro, a expectativa é minha. O outro não tem a obrigação de adivinhar que eu coloquei a expectativa nele, né? Pode mudar, Jailma. E o sono? O sono eu acho que a maioria dos profissionais de saúde recebem essa queixa, o sono. Eu não tenho um sono bom, eu durmo tarde, acordo cedo, eu não acordo disposto, com disposição, acordo já cansado, tenho um sono que acordo de 30 em 30 minutos, tenho um sono muito leve. Então, o sono, a gente precisa, ele é fundamental para a nossa mente e para o nosso corpo também encontrar o equilíbrio. Eu recebi um paciente hoje que ele me relatou que ele dorme 2 horas da manhã, entre 2 e 2h30, e acorda às 7 horas da manhã. Só que esse sono que ele tem entre as 2 horas da manhã e as 7 horas da manhã é um sono sem qualidade nenhuma, porque ele desperta todo o tempo, é um sono que é muito leve, qualquer barulhinho, qualquer mexida da companheira dele na cama, ele desperta. E aí eu falei para ele, olha, nós vamos ter que trabalhar isso, né? A sua higiene do sono, porque o sono é fundamental para organizar o nosso sistema. A partir das 11 horas da noite, nosso corpo começa a produzir um hormônio chamado melatonina. A melatonina vai fazer com que tenhamos um sono de qualidade e acordemos no outro dia com disposição. E fora que todos os nossos órgãos trabalham durante a noite para equilibrar esse sistema. O nosso cérebro precisa de um sono profundo para limpar todas as toxinas, memórias, informações que não precisam ser guardadas. E tudo isso é feito durante a noite. E se a gente não tem um sono de qualidade, nada disso acontece, né? E é necessário para a nossa sobrevivência. Quando a gente deixa de dormir, a gente entra, o índice de psicose por falta de sono, né? Por falta de sono não, pela privação do sono é muito alta, né? É necessário para que o nosso sistema nervoso central funcione adequadamente. Se você quer ter foco, memorização, acordar disposto, o sono é essencial. Ele melhora a memória. Para quem está estudando em casa agora, né? Muitos adolescentes estudando em casa, pessoal que faz faculdade à distância, tudo virou à distância, né? Precisa ter um sono de qualidade. Esse negócio da gente ficar na tela depois do sono prejudica muito. Antes de dormir, né? Ir com o celular para a cama ou com a televisão ligada. Isso atrapalha diretamente, porque por mais que você durma, mas tem uma televisão ligada, o seu cérebro está recebendo aquelas informações.
E durante o sono também, eu coloquei que a gente tem a síntese do hormônio do crescimento, que é o GH, em crianças e adultos jovens. Ou seja, se a gente não tem uma qualidade de sono em uma criança em fase de crescimento e um pré-adolescente, esse hormônio vai fazer muita diferença, porque ele não vai estar sendo produzido na dosagem correta. Você muda para mim, Jailma, por favor? Aí eu coloquei aqui um protocolo básico de higiene de sono, que nada mais é que uma preparação para a gente ter uma boa noite de sono. Diminuir as luzes pela casa. Eu entendo que hoje a gente está voltando, né, para o que se diz ser normalidade, voltando a trabalhar. Muitas vezes a gente chega em casa e tem as tarefas, né? Tem filhos, tem esposa, tem esposo, uma casa para administrar ou um tempo para você. Então, eu digo que o importante da noite é você tirar pelo menos uns 15 minutinhos para dedicar somente a você. Fazer uma respiração, se é um autocuidado, tomar um banho, se cuidar durante o banho, se olhar com carinho. Né? Existe até um exercício que pode ser feito durante o banho, antes do sono, que é quando você vai tomar um banho de corpo inteiro, lavar a cabeça. Imagina aquela água como se ela estivesse levando todos os pensamentos que estão ali na sua mente, te perturbando. Então, peça para que o seu cérebro entenda aquilo ali como uma limpeza inicial, pré-sono. E o sono, o banho pré-sono, ele é muito recomendado, porque ele vai regular a temperatura do corpo. Né? Quando a gente toma um banho morninho antes de se deitar, ajuda muito no relaxamento muscular. Então, você já começa uma preparação. E aí, diminuir as luzes pela casa, né? Evitar o uso de telas, pelo menos uns 45 minutos antes de se deitar. Evitar o uso direto do celular, porque hoje a gente fica muito mais tempo no celular, eu acredito que na televisão. O celular e tablet é o que tem consumido, né, muito do nosso tempo. E diminuir a televisão, principalmente na hora de dormir, se possível, procurar desligar a televisão. Né? A gente precisa de silêncio e total escuridão. Né? Quando a gente dorme no total escuro, o nosso sistema entende que realmente já é noite, está na hora de dormir e vamos começar a produzir melatonina. Então, tá lá o banho morno. E a temperatura do quarto, eu coloquei uma temperatura assim aproximada entre 16 e 21 graus, né? Porque você vai estar com o corpo quente, né? Você tomou um banho, relaxou, e a temperatura fria ajuda na regulação do nosso sono. Trocar a roupa de cama pelo menos uma vez por semana, né? Não deixar mais que isso, porque durante o sono, muitas vezes, a gente sua e acaba liberando suor na roupa de cama, toxina. Então, se possível, eu recomendo que troque até 2 vezes por semana. Não tem nada mais gostoso do que a gente chegar em casa, for deitar, a cama tá limpinha, a roupa de cama cheirosinha. Isso é tão bom, então já traz mais um conforto. Mantenha do lado da cama, né, no criado mudo, um bloquinho ou um caderninho de anotações. Quando a gente tem um dia muito tumultuado, a cabeça parece que na hora que a gente vai dormir não consegue desligar, porque daí a gente começa a linkar vários assuntos do que poderia ter feito durante o dia, o que você vai fazer no outro dia. Então, quando esses pensamentos começam a surgir, anotar no bloquinho. Olha, amanhã eu tenho que comprar pão cedo, por exemplo. Então, você anotou ali, então, esse compromisso, meu cérebro já sabe que está anotado, então ele não precisa ficar me lembrando o tempo todo. Evitar o consumo de açúcar e cafeína, né? Durante o dia e principalmente durante a noite. Porque a cafeína é um estimulante e o açúcar também. Estabeleça um horário para ir para a cama. Aí eu coloco aqui uma recomendação por volta das 22 horas. Tá? Porque é o tempo de você fazer a sua higiene do sono, começar a se preparar para dormir, né? E acordar bem no outro dia. Durante o sono, nós temos
passamos por várias fases. E uma delas que eu gosto de enfatizar bastante é a fase do REM, que é o sono profundo. É o momento em que nós realmente apagamos, né? Ficamos em sono profundo. Pode quebrar a casa que a pessoa não acorda, tem grande dificuldade em acordar, porque é um momento de restauração, né? Você tá colocando os órgãos para trabalhar, reestruturar esse corpo, procurar o equilíbrio para no outro dia ter uma energia. Uma dica também é fazer exercícios de respiração, né? Alguns conhecem como meditação, né? Hoje em dia tem vários e vários aplicativos. Se a gente colocar aqui no YouTube também vai aparecer muitos. Nossa, tem muitos áudios no Spotify de meditação, aqui no YouTube. Meditação para um sono profundo, meditação na vibração do amor. A gente coloca durante a noite e o nosso sistema vai entendendo ali como uma mensagem. E aí, quando menos percebe, você já dormiu. É uma dica muito, muito válida, tá? O exercício de respiração e respeitar o seu corpo, né? Durante o dia você fez todas as atividades e ele estava ali te acompanhando. Então, nada mais é um veículo, nosso corpo é um veículo. Se a gente não cuidar dele, depois não tem escapatória, tem que cuidar. O sono é realmente profundo e importante. Jailma mudou já. Eu não quero finalizar já, que agora é uma mensagem que eu deixaria como final, mas eu quero dar bastante ênfase que a nossa saúde depende exclusivamente de nós, nosso corpo. O nosso corpo, como eu falei, é um veículo que nos foi emprestado, né? Nos foi dado pelo Criador. Então, nada mais justo do que a gente cuidar dele com carinho e atenção. Ouça seu corpo, ele dá sinais o tempo todo. E quando a gente não consegue lidar com as emoções, de alguma forma, ela vai vir à tona no corpo físico. Eu até separei uns artigos aqui comigo para dar algumas dicas também em relação aos produtos que usamos no dia a dia, né? Os cosméticos, procurar aqueles de fonte segura, né? Hoje, o mercado dos produtos veganos, produtos naturais, tem aumentado muito e o preço já é mais acessível. Então, procure por esses produtos, né? As pessoas que têm o hábito de gostar, né? Gosta muito de cosméticos. Os sabonetes, existem marcas extraordinárias de produtos naturais, veganos, cosméticos, maquiagem, desodorantes, porque a nossa pele também é um canal de entrada para os produtos que impregnam, né? Os bisfenóis da vida, né? Se fala muito do bisfenol a gente não pode usar plástico no micro-ondas porque libera o bisfenol. Mas nos produtos cosméticos também é presente, metais pesados principalmente. Então, procurar olhar para isso de uma forma, minha pele também precisa ser cuidada, mas de forma que não vá contaminar o meu corpo, impregnando bisfenóis, metais pesados. E aí, uma dica que eu dou também para os meus pacientes, quero passar para vocês, as pastas de dente. Em casa, há um bom tempo, a gente já está usando uma pasta que é mais natural, ela não tem flúor, tá? Por quê? O fluoreto, ele é um desregulador endócrino. Ele prejudica nosso sistema endócrino, que é o nosso produtor de hormônios. Foi comprovado que o flúor atua como gatilho na indução da morte celular da tireoide, ou seja, ela desregula a nossa tireoide. É claro que, mas passei a vida usando, né? Vou trocar de pasta de dente agora, me foi dito que ela é para cárie. Se você fazer uma boa higiene bucal, é comprovado que tem a mesma eficácia.
tá? Então, procure mudar os pequenos hábitos, os produtos que a gente dá menos valor dentro de casa, né? E já vai começar a trazer o benefício para a saúde. Aí aqui eu separei também um artigo que fala, aqui não vou conseguir mostrar para vocês, que fala sobre os nossos alimentos, a forma como acontece a contaminação na água, né, e nos nossos alimentos. Tem a contaminação por mercúrio, por cádmio e arsênico, que vai contaminando, impregnando no alimento, né? E por consequência, o nosso sistema também acaba super intoxicado. Quando o paciente chega aqui no consultório, eu faço um questionário, né? A primeira avaliação dos meus pacientes normalmente duram entre 1 hora e 1 hora e meia, porque eu aplico vários questionários, faço alguns testes para a gente saber o nível de hipersensibilidade. Por que hipersensibilidade? A hipersensibilidade é quando o paciente passou de um paciente intoxicado, ele não está mais intoxicado, ele passou, ele está hipersensibilizado. Qualquer estímulo que eu colocar no corpo dele, ele vai desencadear várias reações, né? Então, eu preciso, primeiramente, até a gente usa muito um exemplo na integrativa, que não adianta eu trocar o peixe de aquário, sendo que a água que ele está contaminada, né? Ele vai continuar se contaminando. Então, a gente tem que limpar todo o sistema, procurar, né? É lógico que eu não vou fazer sozinho, o paciente, ele recebe as instruções aqui no consultório, eu auxilio, tem pacientes que eu vejo até 3, 4 vezes na semana para dar sequência nos protocolos, porque a gente precisa restaurar esse corpo, procurar o equilíbrio, desintoxicar para então suplementar, levar vitaminas, porque não adianta eu colocar vitamina, probióticos bons em um sistema que já está super carregado e não vai conseguir absorver os nutrientes que eu estou colocando. Vai ser mais um peso para aquele corpo que já está inflamado. Então, até vou dar uma dica para vocês. Como a nossa alimentação hoje, como eu falei, não tem como a gente controlar tudo que a gente come, assim, do produtor que a gente pega. Como recebe muitos pesticidas, pessoas que fizeram químio, rádio, tem uma água que a gente faz, é uma água com quiabo. A gente faz um copo de água durante a noite, você vai colocar um quiabo cortado no meio, vai deixar 24 horas essa água na geladeira. Você vai tomar depois de 24 horas e vai repetir durante 3 dias. Por quê? Porque o quiabo, ele tem uma predisposição a limpar os nossos órgãos, principalmente o fígado dos metais pesados. Tanto é que esse protocolo de 3 dias da água de quiabo é recomendado só uma vez no ano, de tão forte que é. Então, é uma dica que eu deixo para vocês, fiquem à vontade para seguir. É super segura, tá? Não tem gosto nenhum a água, pode tomar tranquilamente, né? Deixou lá 24 horas, o quiabo ele solta a baba, que é o importante, você vai tirar o quiabo e vai beber essa água toda. E vai preparar outra já em sequência e vai pôr na geladeira 24 horas durante 3 dias. Você vai estar limpando o seu sistema, tá? Isso é bem importante, porque além da nossa alimentação, os medicamentos também ficam impregnados. Então, é uma forma de estar limpando aí todo o sistema. Pode passar o slide, Jailma. Eu tentei ser breve para não ficar uma palestra muito cansativa. Estou à disposição de vocês, tá? Qualquer dúvida. Tem o Instagram, o Facebook. Não sei se a Jailma disponibilizou os contatos, mas eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. E aí é um recadinho que eu quero deixar para vocês de um livro. Eu vou deixar 2 livros também de dica para vocês. Precisamos fazer com que cada dia valha a pena.
com muito ar fresco, risadas e amor. Amor por nós mesmos, pelos outros e pelo que quer que estejamos fazendo com a nossa vida, que é tão preciosa. Tá? O Michael Greger, ele é um dos autores de um livro que eu ganhei da Maíra. Eu queria esse livro e no meu aniversário ela acabou me dando o livro. É um livro muito, gente, muito bom, eu recomendo muito. Ele está fazendo muita diferença, não só durante meus atendimentos, mas no meu dia a dia, que é um livro conhecido, ele é O Comer para Não Morrer, tá? É um livro ótimo e extraordinário, de fonte segura. Ele traz muitos relatos médicos, ele conta a história de como ele chegou à conclusão. É muito, muito interessante. E o outro, que é esse que eu vou estar disponibilizando para já e Ilma, o PDF, que é o Amigos da Mente, tá? Fala sobre a nossa alimentação, como a gente pode melhorar a nossa alimentação e influenciar o nosso cérebro. Tanto é que tem um brócolis aqui no formato do cérebro, porque tudo que comemos influencia diretamente em como nos sentimos. Grande parte dos quadros de depressão, ansiedade, até saiu um artigo essa semana sobre o Alzheimer, é influenciado pelo que comemos, tá? Então, procurem ingerir alimentos ricos em vitaminas. As proteínas, procurem proteínas alternativas, é uma dica que eu dou, tá? Não é que não deva comer a carne vermelha, mas se puder evitar, é melhor para o nosso sistema, você vai estar intoxicando muito menos. Hoje, a gente sabe que existem muitos e muitos vegetais que substituem a proteína animal, né? Uma delas é o shimeji, os cogumelos, né? A família dos cogumelos. Além de ser muito saboroso. Procurar ter um sono bom, né? Se permita deitar e descansar. O que não pôde ser feito hoje, você não vai conseguir fazer durante a noite. Então, procura tirar a noite de sono realmente para repousar, para equilibrar seu sistema. E para quem não é adepto aos exercícios físicos, procure um passo de cada vez. Você não precisa começar a caminhada e fazer 30, 60 minutos. Faça a quantidade que você se sente confortável, que o seu corpo hoje aceita. Porque se você começar a se condicionar hoje, daqui uma semana o seu rendimento físico vai ter aumentado muito. Né? Então, é as dicas que eu dou. Eu estou à disposição. Eu agradeço a oportunidade pelo convite, Jailma. Agradeço de coração. Foi uma oportunidade que eu esperei muito estar aqui com vocês. Meu nome é Lídia, como eu falei, e estou à disposição, ok? Uma boa noite. Eu acho que o pessoal que não recebeu o e-book vai receber durante a semana, né? E eu estou finalizando. Gratidão.